Quando a gente assiste a um truque de mágica, tipo, incrivelmente bem executado, a nossa tendência natural como plateia é aplaudir o coelho saindo da cartola, né? Com certeza. A gente foca totalmente na ilusão. Exato. Ninguém olha para o alçapão que tornou a ilusão possível. Nós focamos 100% no resultado. E sendo bem honesto aqui, é exatamente assim que o mercado e a mídia estão lidando com a inteligência artificial corporativa hoje. Nossa, total. Existe um fascínio quase cego pela velocidade da resposta. Uhum. Pela fluência daquele texto gerado ali na tela, pela automação que parece mágica, sabe? Sim, é uma febre. Mas nessa nossa análise de hoje, nós vamos ignorar o coelho, nós vamos virar todos os holofotes diretamente para o alçapão. Porque, olha, se a estrutura por trás dessa mágica toda estiver podre, o que a gente tem não é um truque genial. É um desastre iminente, né? Um desastre absoluto. Exato. E a gente precisa partir do princípio de que quem acompanha de perto a evolução da tecnologia já superou, tipo, aquela fase de deslumbramento inicial. Uhum, o hype puro. Isso. Todo mundo já sabe que os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, eles podem alucinar e inventar informações se forem alimentados com dados MINS. É o famoso entra lixo, sai lixo, sabe? É a regra de ouro da TI, né? Pois é. Mas o material que a gente vai destrinchar hoje, que é o artigo Sairagiosos e o ciclo de vida consciente dos dados, escrito pelo Maurizio Risari, ele eleva essa discussão para um patamar assim muito mais estrutural. Muito mais fundo. Sim, o foco do Risari não é a inteligência artificial como uma entidade independente. A tese central dele é bem pragmática. Se a gente aceita que os dados são o novo ouro das corporações... E eles são, né? Todo mundo fala isso. Exatamente. Se eles são o ouro, o verdadeiro desafio não é minerar esse ouro. O desafio colossal, que é o que vai definir de verdade quem sobrevive no mercado, é a governança. O valor operacional de qualquer IA depende totalmente de uma fundação invisível que ele chama de ciclo de vida consciente dos dados. Ok, vamos desempacotar isso, porque é aí que a armadilha do produto final engana muita gente, certo? As organizações ficam meio que obcecadas pelo output da IA. Totalmente obcecadas. A máquina cospe lá um relatório estratégico, com uma gramática impecável, cheia de jargões corretíssimos. E a diretoria simplesmente assina embaixo. Não pensa duas vezes. Focar só no output da IA é tipo você ir num restaurante de altíssima gastronomia, sabe, e ficar elogiando só o empratamento da comida. Adorei a analogia. Pois é, você elogia o prato lindo, mas nunca pergunta se os ingredientes foram deixados lá no sol estragando a tarde inteira. E aí eu te pergunto, a eloquência da IA não seria suficiente para, de certa forma, mascarar dados ruins? O que é fascinante aqui é exatamente isso. A fluência da IA, na verdade, ela é um perigo. Um perigo? Como assim? É um verniz, sabe? A governança de dados tem que começar muito antes do output. A IA é um motor de aceleração brutal. Ela pega montanhas de informações e correlaciona em milissegundos, mas ela não cria confiança a partir do vácuo. Entendi. A confiança já tem que estar lá. Exato. Quando o sistema gera aquela resposta super polida que todo mundo aplaude, as decisões estruturais reais, as que definem se a resposta é verdadeira ou falsa, elas já aconteceram nos bastidores. Se a infraestrutura de dados não tem governança, a inteligência está só automatizando a incerteza e escondendo a inutilidade desses dados por trás de uma linguagem super persuasiva. A psicologia humana nos condiciona a acreditar em textos bem articulados, né? Se tá bem escrito, a gente acha que é verdade. Precisamente. E falando desse ecossistema Saimegros, que o autor propõe, que, só para clarear para quem está acompanhando, é um acrônimo para um sistema operacional de regras e governança sistêmica. Boa. Importante pontuar isso. Pois é, o primeiro grande pilar que ele aborda para sair dessa armadilha é a criação de dados. O Saimegros trata a criação como o marco zero. É aquele instante em que alguém digita um documento ou um sensor registra uma temperatura. Mas espera, criar um dado não é um evento neutro. Tipo, se um analista digita um relatório e salva no sistema da empresa, o dado simplesmente existe. Não, ele foi criado, ponto. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê que sistemas conscientes não tratam a criação como algo neutro. Não mesmo. Não. De jeito nenhum. É o primeiro momento de governança.
O Rizari alerta que não importa apenas o que foi produzido. A criação sem contexto, sem proveniência rastreável e sem clareza sobre o fluxo de trabalho faz com que a utilidade daquele dado comece a decair, imediatamente. Então só salvar o arquivo não serve para nada. Não gera valor. A infraestrutura tem que registrar invisivelmente quem produziu, de quais fontes, em qual fluxo e sob quais condições de responsabilização. A tal da accountability. Caramba. Sem esse contexto, o dado já nasce operacionalmente fraco. Faz todo sentido. A diferença entre eu achar um recibo amassado e sem nome no chão da rua e eu ter um comprovante de transferência bancária todo validado, né? Exatamente isso. Ele precisa de um passaporte contando a história de origem. Certo. Mas vamos supor que a empresa resolveu isso. Os dados estão nascendo com esse passaporte perfeitamente governados. Aí a gente esbarra num problema prático. Qual? A empresa acumula esses dados. Fica tudo salvo num oceano de servidores. Só que acumular informação não significa que ela está pronta para ser usada. E essa é a segunda dimensão do artigo. A transição da acumulação para a usabilidade, onde muitos sistemas simplesmente falham silenciosamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu fico imaginando aquela analogia da biblioteca. Conta pra gente. É tipo, imagina ter terabytes de arquivos sem rastreabilidade. É como se você tivesse a maior e mais rica biblioteca do mundo, Tá. só que no escuro e sem um catálogo. Nossa, perfeito. Você tem os livros ali, mas não consegue achar nada. E aí eu te provoco. É por isso que os grandes modelos de linguagem são perigosos nesse cenário. Eles basicamente tentam ler no escuro. Eu confirmo a sua provocação com 100% de certeza. E o Rizari bate muito nessa tecla. Uma IA pode até gerar um output fluente a partir dessas informações fracamente governadas. Mas a fluência não resolve a usabilidade. Ela só engana melhor. Isso. A informação não age como um ativo. Ela vira só peso morto, um mero armazenamento. Para um dado ser utilizável, ele exige estrutura. Legibilidade, né? Legibilidade de máquina, disciplina de acesso e relações rastreáveis. A máquina tem que saber conectar as decisões aos documentos corretos de forma arquitetada. Senão, ela vai tatear no escuro e misturar um rascunho de 2015 com a política de 2024. E entregar a resposta com a maior confiança do mundo. Exato. Por isso que acumulação definitivamente não é usabilidade. Bom, digamos que a gente instalou as luzes nessa nossa biblioteca. Tá tudo catalogado, estruturado para IA a lei de boa. Mas, cara, de que adianta um dado ser super útil hoje se ele se corrompe ou perde todo o sentido amanhã? E aí a gente entra na terceira dimensão. A persistência, certo? Isso, a persistência. É aqui que o discurso de governança tem que provar que é real. Num ambiente corporativo ou regulado, as informações cruciais devem sobreviver a mudanças pesadas. Tipo o quê? Mudanças na infraestrutura de TI, rotatividade de pessoas, interfaces que mudam. O dado tem que reter a integridade e estar eternamente ligado àquelas evidências de quando ele entrou no sistema. Sem persistência, até o dado mais perfeito vira frágil. Mas eu vou bancar o cético aqui rapidinho. Um ceticismo amigável. Manda. Qualquer empresa de TI hoje em dia diria, olha, nós temos servidores de backup. A gente salva tudo na nuvem, espelhado em 3 países diferentes. Por que diabos persistência é diferente de simplesmente fazer um bom backup? Isso levanta uma questão importante e é uma confusão conceitual gigante no mercado. O backup, ele é focado na preservação física do byte. Ele salva o arquivo. Tá, salva o PDF de pegar fogo no servidor. Exato. Mas a persistência do ciclo de vida consciente, ela é sobre continuidade. Continuidade. Como assim na prática? Continuidade semântica e operacional. Significa que mesmo depois de interrupções e trocas de sistema, aquela informação pode ser compreendida, auditada e defendida. O backup salva os bytes. A continuidade salva o significado e a confiabilidade legal do dado. Entendi. Se eu restaurar um backup de 10 anos atrás, o arquivo está lá. Mas se eu perdi o contexto de quem aprovou, ou a chave criptográfica não funciona mais, o dado perdeu sentido profissional. Perfeito. Ele não serve para uma auditoria, por exemplo. O backup funcionou, mas a persistência falhou. E aí o valor dele era só temporário. Que virada de chave pensar desse jeito. E isso pavimenta a nossa chegada na última etapa.
Porque se a gente garantiu que a informação resiste ao tempo de forma íntegra, a gente alcança o estágio mais poderoso desse ciclo, a reutilização. A quarta dimensão. E é importante frisar que reutilizar no contexto dos Siragos não significa só dar um copiar e colar num arquivo porque é conveniente, tá? Não é duplicar a planilha. Não, é reativar essa informação supergovernada em novos contextos, para análise, para suporte a decisões, construção de conhecimento novo, tudo isso sem perder o significado ou aquela confiança original. Então, o que tudo isso significa para o negócio? Para mim, soa muito como aquele conceito de juros compostos. Nossa, sim. Desenvolve mais essa ideia. É que, tipo, o verdadeiro poder desse ciclo de vida consciente não é só virar um guardador de coisas seguro. São juros compostos do conhecimento. Se você reutiliza de forma segura, o valor daquela informação vai se acumulando ao longo do tempo. Ele multiplica. É exatamente isso. E é muito empolgante ver as coisas por esse ângulo. Porque pensa no cenário oposto. Se os dados não podem ser reutilizados de forma segura, o que acontece? A empresa começa do zero toda hora. Todo santo projeto força a organização a repetir esforços. Eles ficam validando e limpando as mesmas coisas repetidas vezes em vez de construir inteligência de verdade. E aí entra o propósito final do ecossistema Siragios. Que é criar o perímetro, né? Sim, criar um ambiente operacional onde os sistemas inteligentes só operem dentro desse perímetro governado. Se a IA está fora ou se o dado não tem o ciclo de vida validado, a mágica simplesmente não deve acontecer. Fica tudo travado nas perguntas fundamentais. Tipo, as fontes dessa resposta podem ser reconstruídas? O processo de quem aprovou pode ser revisado e a proveniência pode ser demonstrada. Sem esse perímetro, essas perguntas ficam sem resposta. E a IA vira um passivo de risco gigantesco. Para quem está escutando a gente e quer se manter bem informado de verdade, é vital amarrar tudo isso. Compreender essas 4 dimensões: a criação, usabilidade, persistência e reutilização transforma qualquer um de nós em profissionais muito mais críticos. Sem dúvida, a gente para de ser levado pela lábia da máquina. Exato. A gente deixa de se impressionar com a mágica e passa a exigir transparência. Qual é o ciclo de vida da informação que alimentou essa resposta linda aqui? Porque sem essa consciência corporativa, qualquer output polido não passa de um castelo construído num terreno de areia movediça. É uma ilusão cara e perigosa. E já que a gente chegou nesse nível de exigência por transparência, eu quero deixar uma reflexão aqui, uma provocação profunda. Opa, adoro. Manda provocação. Ela não está escrita com essas exatas palavras lá no artigo do Rizari, mas é uma derivação direta de tudo que ele fala. Tô ouvindo. Pensa bem, se o futuro exige que a inteligência artificial corporativa tenha dados rigorosamente rastreáveis e auditáveis para ser considerada confiável... Certo, desde o marco zero. Isso. O que isso diz sobre a imensa maioria dos sistemas globais de IA hoje? Esses que todo mundo usa o tempo todo, que foram treinados com um caos aleatório e absolutamente não governado da internet inteira. Nossa. Nós estaremos correndo o risco de construir a automação do futuro em cima de um ciclo de vida global totalmente inconsciente. Fica aí a pulga atrás da orelha. Caramba! Essa pegou direto na espinha dorsal da tecnologia moderna. A gente está treinando o futuro da humanidade lendo a biblioteca inteira no escuro e aceitando como verdade absoluta. Que pensamento pesadíssimo. Mas, olha, uma provocação maravilhosa e necessária para encerrar a nossa discussão. Foi espetacular fazer mais esse mergulho no conhecimento hoje, desvendando esses bastidores. Para você que esteve com a gente até agora, exija a transparência do alçapão antes de aplaudir o coelho. Um grande abraço e até a próxima análise.